Neste vídeo vou falar sobre paralisia cerebral, uma doença que é relativamente frequente no consultório de ortopedia. E é uma doença que não é tão fácil a gente avaliar o paciente, como também de conduzir o tratamento. Por isso que eu quis trazer aqui, neste vídeo, nesta pequena aula, no modelo de PowerPoint. Bom, primeiro vamos ao conceito. Definição, não é isso? Seria a lesão do cérebro imaturo. Então, que acontece em crianças desde o período intrauterino até os 6 anos de idade. A partir dos 7 anos, o cérebro da criança já se encontra com sua maturidade completa. Então, o problema todo são as lesões que ocorrem antes deste período, dos 7 anos. E a lesão do cérebro imaturo determina distúrbios, alterações motoras, ou seja, distúrbios da postura da criança e dos movimentos. Distúrbios mentais, normalmente retardamento mental, distúrbios visuais, distúrbios da fala e distúrbios auditivos. Distúrbios estes que são não progressivos, mas permanentes. Aqui eu coloquei um asterisco para a gente entender melhor. Ou seja, essas lesões não progridem e elas são irreversíveis. Entretanto, do ponto de vista músculo-esquelético, pode haver piora, progressão do quadro clínico, devido ao aumento das contraturas articulares, que pode ocorrer com o tempo, e também devido ao aumento da rigidez articular. Ok? E esses distúrbios comprometem a vida de relação da criança e comprometem o aprendizado. Quais são as queixas clínicas mais comuns do paciente com paralisia cerebral? Relato materno de que a criança demora de equilibrar, ou seja, sustentar o pescoço, demora de sentar, de engatinhar, de andar. Relato materno de que a criança movimenta pouco a perna. Relato materno de que os pés da criança são mais duros do que o normal, etc. Na verdade, são muitas as queixas, essas são as mais comuns. A paralisia cerebral ela tem uma classificação quanto à clínica, quanto à topografia, quanto à causa, quanto à gravidade e quanto às deformidades. Classificação clínica da paralisia cerebral. São 7 tipos. O PC espástico, o PC rígido, o PC atetoide, o atáxico, o trêmulo, o hipotônico e o misto. O PC espástico, normalmente, a lesão é do sistema piramidal. Tem uma aula minha sobre sistema nervoso central, falando sobre anatomia, classificação. Aqui está o link do vídeo, depois vocês assistem, que vai ajudar muito a esclarecer
a divisão anatômica e funcional do sistema nervoso central. Então, o PC espástico é o tipo mais comum e apresenta hipertonia elástica. O que é isso? É hipertonia, ou seja, o aumento do tônus da musculatura agonista, com normalidade, hipotonia ou paralisia da musculatura antagonista. Coloquei um asterisco aqui para a gente entender um pouquinho isso. O que é agonista, o que é antagonista? Então, agonista é um músculo que realiza a contração isotônica, quando o sarcômero, que é a unidade contrátil da fibra muscular, onde temos os filamentos de actina e miosina, né? Então, o sarcômero da fibra muscular altera o seu comprimento, se encurtando. Por exemplo, a flexão do antebraço pelo bíceps braquial. Neste movimento, o bíceps é o músculo agonista. Confiram na figura abaixo. Ou seja, o ventre muscular do bíceps, o sarcômero das fibras musculares, eles encurtam. Nesse momento, existe a elevação do antebraço. O antagonista é um músculo que realiza o relaxamento, ou seja, o sarcômero da fibra muscular altera o seu comprimento se distendendo, aumentando o comprimento. Por exemplo, na flexão do antebraço, o tríceps se alonga. Neste movimento, o tríceps é o músculo antagonista, como vocês veem aqui na figura ao lado. Ok? Então, agonista é o músculo que realiza a contração isotônica e o antagonista é o músculo que faz o movimento contrário, ele se distende, né, alongando o sarcômero. Então, no PC espástico a gente tem hipertonia elástica, a musculatura agonista, aí você pode ter normalidade, ou hipotonia ou paralisia da musculatura antagonista. No PC espástico nós temos já o reflexo de estiramento, o sinal do canivete. Esse teste indica espasticidade muscular, característico da lesão piramidal, e caracteriza-se por que esse sinal? Por grande resistência muscular inicial ao estiramento de um grupo muscular. Então tem uma grande resistência inicialmente, resistência essa que cessa bruscamente, semelhante ao que ocorre ao abrir ou fechar um canivete. Entenderam? Aqui, reforçando mais uma vez, né, exatamente o sinal do canivete, que é a grande resistência muscular inicial, né? Vamos supor, os flexores da coxa, que estão normalmente contraturados na PC. Então, inicialmente, a gente tem uma grande resistência muscular, mas ela cessa bruscamente, semelhante ao que ocorre com o abrir ou fechar de um canivete. Quais são as deformidades fixas mais características do PC espástico? Flexão do cotovelo, pronação do antebraço, flexão de punhos e dedos, polegar empalmado e a tríplice, flexão dos membros inferiores. Tríplice é 3, não é isso? Então nós temos o equino dos pés, que é a flexão plantar dos pés, a flexão dos joelhos e dos quadris. Então são 3 deformidades em flexão nos membros inferiores. E ainda temos mais, temos a adução e a rotação interna dos quadris, né? Então, na verdade, nós temos 5 deformidades no total. Bom, o PC rígido, segundo tipo, sistema piramidal ainda, certo?
apresenta-se também com hipertonia plástica, olha, semelhante ao PC espástico. Só que nós temos também a hipertonia de quem? Dos antagonistas. Ou seja, nós temos no PC rígido uma igualdade entre as hipertonias. Aí nós vamos ter o chamado sinal do cano de chumbo. O que é isso? É uma rigidez uniforme em toda a amplitude do movimento articular. Certo? Então, sinal do canivete, PC espástico. Sinal do cano de chumbo, PC rígido. Então nós temos a hipertonia plástica no PC rígido, mais dos dois, agonista e antagonista. Então a igualdade entre as hipertonias. Agora, quando houver predominância de um grupo sobre o outro, vamos ter o sinal da roda dentada. Certo? Então, normalmente no PC rígido a gente tem o quê? Hipertonia plástica, mais tanto de agonista como de antagonista. Mas quando houver a predominância de um grupo sobre o outro, nós vamos ter não o sinal do cano de chumbo, mas da roda dentada. Como é esse sinal? Uma resistência ao estiramento muscular da articulação, com interrupções, ou seja, vai cedendo aos poucos a resistência e aos trancos, sucessivos, de modo semelhante ao que se observa quando se movimenta uma engrenagem circular com dentes. Deformidade fixa característica, flexão dos joelhos. PC atetoide. Bom, aqui a gente já tem uma mudança. Agora é sistema extrapiramidal. Temos no PC atetoide movimentos involuntários. O paciente, quando anda, o faz de maneira descoordenada. E praticamente não apresentam deformidades. O PC atáxico, nós temos positividade dos sinais cerebelares. Nós temos a marcha ebriosa, semelhante à marcha do bêbado. Nós temos os sinais índex, nariz. Vamos entender um pouquinho isso? Índex. O paciente sentado deve tocar a ponta de seu indicador na ponta do indicador do médico, realizando então movimentos de elevação e abaixamento do membro superior, usando o dedo do médico como referência. E a manobra índex-nariz é o paciente sentado, de braços estendidos ao lado do corpo, com os olhos fechados, e deverá tocar com a ponta do seu indicador na ponta do seu nariz. Ok? Normalmente, no PC atáxico, ele não consegue realizar adequadamente esses testes. E temos a quase que não sai, gente, disdiadocinesia, que é a dificuldade de realizar movimentos rápidos em sequência. A disdiadocinesia. Deformidade característica é a flexão fixa dos joelhos. No PC trêmulo, nós temos tremor fino de extremidade e praticamente não apresentam deformidades. O PC hipotônico é caracterizado pela hipotonia muscular difusa, geralmente grave. A criança fica normalmente relegada ao leito devido à hipotonia muscular. Importante aqui, diferenciar a PC hipotônica das paralisias flácidas, por exemplo, a poliomielite,
a hipercalcemia, o botulismo, etc. Vejam, nas paralisias flácidas não há os reflexos tendinosos profundos, certo? No PC hipotônico, os reflexos estão presentes, mesmo estando diminuídos pela hipotonia, certo? E no hipotônico praticamente não apresentam deformidades, lógico, em função da própria hipotonia muscular. E o PC misto, como é esse? O PC misto é quando ocorre a presença de dois tipos concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo. O mais comum é o espástico atetoide. Classificação topográfica. Nós temos a monoparesia, um só membro comprometido. Paresia perda, a diminuição da motricidade. Temos a paraparesia, quando envolve os membros inferiores, os dois. A hemiparesia, quando envolve um hemídio, o direito ou o esquerdo. A triparesia, quando é um membro superior e dois inferiores. A tetraparesia, os 4 membros. E a diparesia, envolve os 4 membros, sendo que o acometimento é mais importante dos membros inferiores e menor nos membros superiores. 65% dos casos de PC são diparésicos espásticos. Classificação causal é da PC ter ocorrido peri ou pós-parto, pós-parto até a idade de 6 anos. A gravidade, o PC pode ser leve, moderado e grave. As deformidades, elas podem ser primárias, quando é provocadas por hipertonia da musculatura agonista, ou secundárias, provocadas por paralisia da musculatura antagonista, e a musculatura agonista está normal, Quando é provocada por deformidade em outras articulações, por exemplo, a deformidade em flexão real dos joelhos, levando a um pseudoflexo de quadril. E situações compensantes, por exemplo, o equinismo contralateral do hemiparético espástico. Porque o hemiparético espástico normalmente ele tem o equinismo do lado comprometido. Então você pode ter uma deformidade secundária no lado contralateral por compensação. Qual é a função do ortopedista na PC? Evitar o aparecimento de deformidades da coluna vertebral e membros inferiores. Ou corrigir, quando presentes, as deformidades na coluna vertebral e membros inferiores. Ok? Ou evitar, se não tem ainda, ou corrigir, caso estejam presentes. Proporcionando o quê? Um bom apoio plantar, isso que a gente tem que buscar, para permitir o equilíbrio e a deambulação. E a outra função é manter as mãos funcionais, para que o paciente consiga independência na alimentação, no vestuário, na higiene e na escrita. Prognóstico. O tipo de alteração do movimento observado no paciente está relacionado com a localização da lesão no cérebro. Não é isso? Por exemplo, no PC espástico, nós temos a hipertonia na musculatura agonista, normalmente sistema piramidal. E a gravidade das alterações no PC, na paralisia cerebral, depende da extensão da lesão. Quanto maior a extensão, maior a gravidade. Quanto menor a extensão da lesão, menor a gravidade. É importante, sim, estabelecermos o prognóstico para determinar o quê? A capacidade de andar, e isso é uma coisa que é uma expectativa muito grande dos pais, e também
determinar a possibilidade de aparecimento de deformidades e outras alterações músculo-esqueléticas, como por exemplo, luxação do quadril. O prognóstico é baseado em que? No desenvolvimento neuromotor da criança, que é a relação da idade e das aquisições da criança. Normalmente é o que? Aos 3 meses a criança sustenta o pescoço, aos 6 a criança consegue sustentar o tronco, então ela senta. Aos 9 meses é normalmente o período que está começando a engatinhar e aos 12 meses começa a andar. Então a gente tem esses parâmetros e a gente vai avaliar a criança na consulta. Prognóstico. Continuamos ainda. Se a criança conseguir sustentar o pescoço antes dos 9 a 12 meses, no caso da criança com PC, as chances de andar são boas. Mas se a criança ultrapassar 12 meses ainda sem sustentar o pescoço, as chances de andar caem acentuadamente. Outro ponto importante, se a criança conseguir sentar antes dos 3 anos, as chances de andar são boas. Mas se a criança ultrapassar 3 a 3 anos e meio ainda sem sentar, as chances de andar caem acentuadamente. Quanto mais estiverem comprometidos os membros superiores, menor é a chance de deambulação. E a presença de retardo mental acentuado pode comprometer o aprendizado da marcha. Ok? Somente 10% dos tetraparéticos conseguem andar com auxílio das órteres. Dos diparéticos, ou seja, membros inferiores mais comprometidos que os superiores, a maioria anda. E dos hemiparéticos, todos andam. Então realmente é um parâmetro, são parâmetros importantes esses dados aqui. E eu vou trazer agora sim, o quadril na PC, o joelho na PC e tornozelo e pé na PC. Quais são as deformidades mais importantes e a conduta? Então, o que é que a gente vê no quadril? A gente tem que ver logo o nivelamento da bacia da criança. Por quê? Porque a bacia oblíqua pode ser um sinal de uma escoliose vertebral. Nós realizamos a manobra de Thomas. Botei um asterisco aqui para quem não está lembrado. É o teste de Thomas, ou manobra de Thomas. O paciente é colocado em decúbito dorsal e realiza-se a flexão máxima do quadril. Vocês estão vendo aqui do quadril direito, tá vendo? Em condições normais, o quadril contralateral não evidencia flexo. Ele está retinho, sem deformidade em flexo. Mas quando há contratura em flexo, quando a gente faz a flexão máxima de um dos quadris, esta manobra ela desfaz a inclinação pélvica e a lordose lombar. Alterações essas que mascaram as contraturas em flexão. E aí teremos realmente o grau de flexão do quadril contralateral, como vocês estão vendo aqui na figura inferior no teste alterado. A gente vê que a coxa já apresenta uma elevação superior. Então a gente faz a manobra de Thomas para determinar se existe ou não flexão fixa dos quadris e qual o grau. Certo? A flexão fixa dos quadris é determinada pela contratura ou espasticidade do psoas, principalmente, e secundariamente pelo tensor da fáscia lata e reto femoral. Vejam, qualquer criança com PC deve ser mantida com pelo menos 40 graus de abdução passiva, para evitar o quê? A subluxação do quadril. Vejam bem,
No quadril da criança com PC, a rotação interna acima de 30 graus já é indício de aumento da anteversão femoral. E por que isso é importante? Porque a tríade flexão, adução do quadril e anteversão femoral são a principal causa de subluxação do quadril. Ok? A avaliação radiológica dos quadris é imprescindível e deve ser realizada a cada 6 meses. Uma das metas do tratamento ortopédico da PC é manter os quadris sempre centrados. Outra alteração frequente do quadril na PC é a associação da flexão, adução dos quadris, flexão dos joelhos, rotação externa da tíbia e pé valgo abduto, que produz a marcha agachada ou em crouch, como vocês observam aí na figura abaixo. Joelhos na PC. O ângulo poplíteo ou o ângulo perna-coxa, que vocês estão vendo aqui na figura abaixo, é o ângulo medido a partir de 90 graus, ou seja, a coxa 90 graus, está vendo aqui? E o joelho também a 90. E vai diminuindo, a gente vai tentando esticar o joelho até 180 ou 0 grau, com o paciente decúbito dorsal e quadril em flexão de 90. Então, paciente decúbito dorsal, o quadril em 90, a perna vai de 90 graus até o ângulo 0 ou 180. A gente vai ver o grau de flexão do joelho, assim que a gente se mede. Na criança, o ângulo poplíteo normal é de 5 graus, sendo que na PC, o ângulo poplíteo de até 29 graus aproximadamente é espacidade leve, sem indicação cirúrgica. Quando o ângulo poplíteo é maior ou igual a 30 graus, aí sim indica-se o alongamento parcimonioso de um ou dois músculos flexores. Vejam, muito cuidado, porque o alongamento exagerado dos flexores pode levar ao recurvatum, que é o joelho para trás, que é pior para a marcha que o joelho em flexão. Ou seja, deformidade em recurvato do joelho é pior que a deformidade em flexão para a marcha. Vejam bem, em função da espasticidade do músculo reto-femoral, que leva à deformidade em flexão do quadril, podemos ter na PC a patela alta, com estiramento do tendão patelar e dor no joelho por condropatia patelar precoce. Cuidado! Devido ao estiramento do tendão patelar, na espasticidade do músculo reto femoral, o tendão fica frouxo. Assim, quando se alonga cirurgicamente os flexores do joelho, o joelho pode se retificar. O joelho se retifica, perdão. Quando a gente faz alongamento dos flexores, o joelho se retifica. O tendão patelar então fica mais frouxo ainda. Por isso, nós podemos ter dificuldade no mecanismo de extensão do joelho, o que facilita a recidiva da deformidade em flexão, porque a parte anterior está frouxa. Nesses casos, quando ocorre o estiramento do tendão patelar, para se evitar a recidiva da deformidade em flexão, faz-se o encurtamento então do tendão patelar. Tornozelo e pés na PC, coisa importantíssima também. O equino, ele pode se manifestar sob duas formas. É o pé equino, o pé com a flexão plantar, rígido e flexão plantar. O equino pode ser dinâmico ou estruturado. Quando é que o equino é dinâmico? Quando ele aparece durante a marcha, pois quando a criança fica em repouso, ela consegue tocar o calcâneo no solo. É muito comum isso no consultório em paciente que não tem PC. É causa de muita procura ortopedista. Bom, no equino dinâmico há o exame clínico,
com o paciente deitado, de barriga para cima, e o joelho em extensão, a gente não consegue levar o tornozelo a 90 graus. Ou quando fazemos com o tendão de Aquiles sob grande tensão, certo? Com o joelho em extensão, ok? No equino estruturado, o paciente não consegue tocar o calcâneo solo nem em repouso. Ele, quando está parado, ele já fica com o apoio na ponta dos pés, nos dedos, né? E no exame decúbito dorsal, a gente não consegue levar de jeito nenhum o tornozelo a 90 graus. Agora, o tratamento. Se o equinismo é dinâmico, a gente pode tratar com fisioterapia e uma órtese anti-equino com o tornozelo a 90 graus e acompanhar esse paciente. Agora, se a dorsoflexão do pé, paciente decúbito dorsal, barriga para cima, se a dorsiflexão do pé ela é maior com o joelho em flexão do que aquela obtida com o joelho em extensão, significa que é a espasticidade dos gastroquinêmios. Nestes casos, indica-se a cirurgia de Vulpius ou Strayer, que é a secção da fáscia dos músculos gastroquinêmios no terço médio para inferior da panturrilha. Vocês estão vendo aqui na imagem, tá vendo? O Vulpius, a gente faz um V invertido, um V de cabeça para baixo, e na cirurgia de Strayer a gente faz um corte reto na fáscia, né, na transição entre a parte carnosa e realmente a parte tendinha, ok? Quando a espasticidade é do gastroquinêmio, ou gêmeos, né, que a gente chama. Essa é a manobra de Silverskilled, figura 2, tá vendo? Se mesmo com o joelho em flexão, a dorsiflexão do pé permanecer a mesma, ou seja, não haver correção, mesmo com o joelho em flexão, é sinal de que o solear também está espástico. É chamada contratura ou encurtamento gastrosolear. Nestes casos, quando a contratura do gastrosóleo, tem que se fazer realmente o alongamento mesmo do tendão de Aquiles. Geralmente a espasticidade é mais frequente nos gastroquinêmios, ok? E assim nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.